Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Sabe, toda a estratégia de sair das situações, das dificuldades, nós encontramos na palavra. Nós encontramos pela instrução do Espírito Santo, nos direcionando a tomar a decisão certa, a tomar um posicionamento de acordo com as Escrituras. E nós não devemos planejar coisas carnais, coisas naturais, mas buscar de Deus, buscar do alto a inspiração, a solução, a decisão correta. Aleluia. Nós somos vitoriosos porque Ele conquistou a nossa vitória. Nós somos vitoriosos porque estamos plantados nele. Aleluia. Você veio aqui nessa noite para receber algo do Senhor. Então abre teu coração, abre tua mente para renovar as ideias erradas e transformar com ideias da palavra, com aquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida através da sua palavra. Amém? Então, abre teu coração. Cria uma expectativa não em mim, mas na palavra de Deus. Amém? Você tem o Espírito Santo do Senhor que está aí dentro de você e vai te ensinar, vai te revelar coisas, vai te mostrar coisas na palavra que você precisa ouvir, que você precisa receber nessa noite. Amém? Não fica com aquela expectativa daquilo que você quer ouvir, mas daquilo que você precisa ouvir. Amém? Porque Deus sabe muito mais daquilo que você e eu precisamos. Amém? Do que nós mesmos. Nós temos uma ideia, nós temos um conceito, mas o conceito de Deus ele é muito melhor. O conceito de Deus ele é a direção certa para a minha e para a tua vida. Amém? Então, Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos nos expondo a tua palavra, Pai. E através da luz que ela pode transmitir, Senhor, para a nossa vida, nós podemos enxergar o caminho pelo qual nós devemos andar. Cada passo, Senhor Deus, da nossa vida, que ele seja direcionado pelo teu Espírito, que ele seja guiado pelo teu Espírito, Pai, para que possamos assim ser as pessoas mais felizes dessa terra, Pai, e podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por cada coração aqui presente, por cada um, Pai, que receberá a tua palavra com mansidão, sendo implantada em cada coração, Pai, para que nós vamos ver frutos, Senhor Deus, pelo qual esses corações estão se expondo à tua palavra. E obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, Pai, e nós com esperança aguardamos em ti e nos gloriamos e nos alegramos, Pai, porque nós sabemos que tu és um Deus fiel em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe que o salmista diz, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então você está num ambiente de alegria, você está num ambiente de paz, você está num ambiente onde você pode ser livre no Senhor, você pode se mover no Espírito, amém? Mas tudo com ordem e decência, como Deus assim Ele orienta na sua palavra, amém? Então, mas você está no melhor ambiente que você poderia estar nessa noite, amém? Não existe lugar melhor onde você poderia estar do que na casa do teu Pai, ouvindo a palavra e a instrução dele para a tua vida. Amém? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1.
Nós vamos ler na revista Almeida e Atualizada. Todos abriram? Que diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Obrigado, louvor. Esqueci de vocês, né? Primeiro erro da minha vida, né? Hoje, nesta noite. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? E o tema da nossa ministração dessa noite é a unidade do Espírito. E sabe, quando nós falamos em unidade, nós já ministramos várias vezes aqui em relação à unidade, né? Nós temos Salmo 133, ó quão bom e agradável que os irmãos permaneçam unidos, amém? Que o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Nós temos o exemplo da Torre de Babel, que por meio da unidade, aquele povo poderia fazer tudo o que eles queriam, tudo o que eles colocavam em prática, que eles seriam bem-sucedidos e eles iriam conseguir alcançar os seus objetivos por causa da unidade. Amém? Temos a unidade também lá em 1 Coríntios capítulo 12, que ele fala sobre a unidade do corpo. Amém? Muitos são os membros, mas um só é o corpo. Mas eu quero falar um pouco, conversar um pouco com você sobre a unidade por meio do Espírito Santo. Amém? Quando nós nos unimos ao Senhor, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 17, se a mídia puder projetar. Deixa eu descer um pouco. Diz: mas aquele que se une ao Senhor, é o quê? É um só Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Amém? E quando isso acontece, amados, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito ele é recriado. Deus ele derrama do seu espírito como promessa no Antigo Testamento sobre a nossa vida. Amém? E nós passamos a viver com o próprio Deus morando dentro da gente, através da pessoa do Espírito Santo. E como muitos pregadores falam, né, até o nosso supervisor, o pastor Humberto, ele diz: é impossível uma pessoa ser normal tendo um Deus habitando dentro dele. Amém? Então deixa eu dizer, você não é normal. Você se alegra com isso? Aleluia. Então, amado, nós temos que nos ver dessa forma. Se o Espírito Santo já está habitando dentro de mim e de você, nós precisamos agir e considerar essa pessoa tão preciosa, que é a própria vida de Deus. Amém? Aleluia. Então ele diz aqui no versículo 3, ele diz: nos esforçando diligentemente, com diligência, com vigilância, com precisão, com cuidado, por preservar a unidade no Espírito, por meio do vínculo, no vínculo da paz. Amém? Então nós podemos nos unir, não da forma, porque existe se juntar e existe a unidade do Espírito, pelo qual nós estamos falando. Sabe, muitas pessoas podem estar dentro do elevador e estarem juntas, mas elas podem não estar unidas. Você entende a diferença? Mas quando a gente se une em espírito, se une no mesmo sentimento, se une no mesmo propósito, na mesma disposição mental, amém? Aí você pode já abrir esse versículo comigo, que é o 1 Coríntios capítulo 1, 10. É o versículo que sempre o pastor Band, ele usava nas reuniões ministeriais.
E isso ficou marcado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer, falando todos a mesma coisa. Amém? Então, quando nós pegamos para nós esse sentimento, quando nós entendemos essa palavra e que precisamos andar no mesmo espírito, amados, as coisas no Senhor, no meio da unidade com o Espírito Santo, elas são diferentes. As coisas fluem de uma forma que a gente não vai mais olhar para nós mesmos e ter a nossa vida como preciosa, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? A gente agora passa a enxergar e a ter interesse naquilo que é propriamente dos outros, né? No bem-estar das outras pessoas. Porque quando Jesus ele veio à terra, ele não veio para a sua própria vida. Ele veio para salvar a humanidade. Então ele veio se entregar. Ele veio se dar. Ele morreu por nós. Amém? E isso deve ser considerado. Nós devemos tratar isso com muita honra, com muita gratidão. Não foi qualquer coisa. Jesus não veio só demonstrar um ato de caridade. Não, Jesus ele veio dar a sua própria vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre também tua Bíblia lá em João capítulo 17. Evangelho de João. Capítulo 17, versículo 17 em diante. Aleluia. Jesus aqui ele está fazendo uma oração sacerdotal. E na oração de Jesus, ele pede algo muito precioso. No versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos envio ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amastes a mim. Amém? Então dá para a gente compreender que Jesus ele está orando ao Pai, está se derramando ao Pai, rogando pelos discípulos, para que eles sejam um, assim como Jesus e Deus também eram um. Amém? Não tinha diferença entre Deus e Jesus, porque eles estavam no mesmo espírito, eles tinham a mesma intenção, eles tinham o mesmo propósito. Amém? A palavra de Deus diz em João 1, capítulo 1, diz que o verbo, ele se encarnou e habitou entre nós. Então Jesus era o verbo. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Amém? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, a expressão exata de Deus, demonstrando como Deus age, como Deus pensa, como Deus, o pensamento de Deus a respeito da humanidade. Então Jesus manifestou isso humanamente. A Bíblia diz que Jesus ele se esvaziou. Jesus ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele era Deus.
Amém? Mas ele não podia andar como Deus, ele tinha que ser humano. Amém? Então, alguns dizem, né? Existe até uma questão que ele foi 100% Deus, 100% homem, mas ele experimentou na sua carne a humanidade, os desejos, as tentações e tudo aquilo que nós passamos. Jesus, ele passou, mas também ele tinha a consciência dos céus. Ele tinha os pensamentos que vinham do alto, por meio da ligação, por meio da unidade que ele tinha através do Espírito Santo com Deus. Então ele recebia toda a instrução, tudo aquilo que ele precisava para andar aqui na terra, pelo Espírito, pela unidade do Espírito. Ele discernia as coisas pelo Espírito, porque ele estava em unidade com o Pai. E quando ele ora a Deus em relação aos discípulos, ele diz: eu quero que eles sejam um. Da mesma forma como eu e tu somos um. Do mesmo jeito, sem distinção. Para que eles possam andar na mesma unidade em que eu e você andamos. Essa é a vontade de Deus. Foi isso que Jesus estava orando, para que essa unidade fosse gerada nos corações dos discípulos. Amém? E ele diz aqui: eu dei a minha glória. Aquilo que eu tinha de mais precioso, eu me desfiz, porque eu dei, eu passei para eles. E essa glória, ela vem derramada através do Espírito Santo, que vem habitando em mim, habitando em você, e nós, através disso, nós podemos nos mover nele. Amém? Se nele nos movemos, nele nós falamos, nós também vivemos nele. Então a nossa vida hoje, ela é uma vida entregue totalmente, sem reservas, ou pelo menos é assim que deve ser. Amém? Se nós estamos ainda em crescimento, somos um edifício em constante crescimento e desenvolvimento. Amém? A Bíblia diz lá em Efésios que estamos chegando e buscando a perfeita varonilidade de Cristo, um varão perfeito, algo de exemplo para a nossa vida. Amém? Então essa é a nossa caminhada. Nós estamos avançando. Amém? Mas alguns mais lentos, outros mais acelerados. Meu irmão, o importa é que você avance. Importa que você continue caminhando. Não olhe para trás, não retroceda, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Tenha um alvo. Amém? Tenha metas espirituais na tua vida. Amém? Aleluia. Abre também tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, a partir do 5. Veja o que Paulo diz. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, para tudo aquilo que Ele fez, para tudo aquilo que Ele realizou, como Ele lidava com as pessoas, nós precisamos olhar para esses exemplos e imitar. Olhar para esses exemplos e copiar. Amém? Se existe alguém para você imitar e copiar, esse alguém é Jesus. O qual não errou, o qual não falhou na sua caminhada, na sua trajetória. Então Ele é um bom exemplo. Amém? E nós, como cristãos, nós precisamos também ter uma vida de integridade. Porque quando eu digo, temos que olhar para Jesus, temos que imitar Jesus, isso não quer dizer que vai te isentar de andar de qualquer jeito. Porque você também precisa ter um bom exemplo para outras pessoas. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo. Mas se eu estou imitando a Ele, então quer dizer que eu também vou andar em retidão. Eu vou andar em integridade. Eu vou ter
um bom exemplo. Amém? Temos nossas falhas, ainda não somos, nós não somos perfeitos. Amém? Mas estamos caminhando, como eu falei. E nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Nós precisamos mostrar para o mundo que existe algo diferente na igreja. Amém? Porque se a igreja e os cristãos eles passam a andar da mesma forma que o mundo anda, que diferença faz ser um cristão ou não? Nós aceitamos a Cristo para ter uma mudança de vida, para ter uma transformação de vida, não para andar da mesma forma, não para viver do mesmo jeito. Porque antes de Cristo eu tinha os meus propósitos, eu tinha os meus planos, mas quando eu aceitei Jesus eu tive que mudar. Deus e o Espírito Santo, eles são influentes no meu destino. Eles são influência naquilo que eu vou fazer daqui para frente. O passado eu não posso mais consertar. Por isso que a Bíblia diz que através do arrependimento nós podemos já chegar a Ele. E Ele apaga todas as nossas transgressões quando nós pedimos perdão. E a partir desse momento nós temos um novo caminhar. Como a Bíblia diz, uma novidade de vida. Amém? 2 Coríntios 5,17 já diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e vês que tudo se fez novo. Então daqui para frente nós podemos fazer coisas novas. Daqui para frente nós podemos caminhar segundo a nossa história escrita por Deus. Amém? Porque quando estávamos no mundo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, para aquilo que o mundo nos levava. Amém? E o mundo nos levava para um abismo, porque a Bíblia diz que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. A condição de quem não aceitou Jesus está na condição de condenação. Mas há tempo, ainda existe tempo, porque o Senhor ainda não voltou. Amém? E eu costumo dizer que Deus, Ele dá oportunidades. Em cada momento, em cada situação, existem oportunidades. Para aquele que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, possa inclinar a sua cabeça, levantar as suas mãos e confessar com a sua boca e crer com o seu coração. E assim alcançar a salvação. Amém? Então, quando nós temos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, esse sentimento ele só vem através do Espírito Santo. Quem está no mundo não pode ter o mesmo sentimento de Jesus. Quem não é nascido de novo não pode ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só quem pode ter é a igreja. Porque a igreja tem o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito, amém? Que é o que diz lá em Efésios capítulo 4, né, que a gente acabou de ler. O mesmo é o Espírito. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você abra também sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Temos um exemplo muito forte sobre unidade. Atos 2, versículo 1. Sabe, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele deu instruções para os seus discípulos. Ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? E aqui no versículo 1 do capítulo 2 de Atos, ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam somente juntos, mas eles tinham algo em comum. Eles tinham uma expectativa daquilo que Deus prometera, daquilo que Jesus falou para eles esperarem. E eles estavam ali esperando, até do alto ser revestido de poder, até a descida do Espírito Santo, até se cumprir o dia de Pentecostes. Mas eles estavam ali famintos. Algo vai acontecer.
Estamos aqui na mesma perspectiva. Estamos aqui no mesmo sentimento. Aleluia. Aleluia. A unidade, algo que nós precisamos entender, que unidade não quer dizer uniformidade. Sabe? A unidade, ela se alegra, ela celebra com a diversidade. Não a diversidade, entenda. A diversidade. Amém? Há variedades. Amém? E o que essa diversidade nos ensina? Que a Bíblia diz lá em Gênesis, né? Gênesis, até anotei aqui, Gênesis 2:24, diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e se tornarão uma só carne. Aí você percebe que duas culturas diferentes, duas formações diferentes, né? Duas criações diferentes, duas educações diferentes, e se juntam para se tornar uma só carne. Duas pessoas totalmente diferentes se unem para viver um único propósito. Quem faz isso? Só Deus faz um negócio desse. É impossível você no raciocínio humano você ver algo tão glorioso, se Deus não tivesse criado isso. Sabe, eu olho para minha esposa, Sheila. Ela foi criada em Minas Gerais, nasceu em Minas Gerais, tem toda uma cultura mineira. E eu aqui criado em Pernambuco, tenho toda a cultura nordestina, né? Mas a gente se encontrou, nos casamos, nos unimos e nos tornamos uma só carne. E as nossas diferenças foram completadas. Aquilo que eu precisava, ela tinha. E aquilo que ela precisava, eu tinha. Da mesma forma, no corpo de Cristo, eu não vou ser completo sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você ali atrás. Porque eu preciso ser completado com isso. Da mesma forma que muitos precisam de mim, também eu preciso de muitos. Para que nós possamos ser um. Com o mesmo sentimento, com o mesmo falar, com a mesma linguagem. Tem coisas que a gente não vai concordar, mas pelo Espírito a gente vai estar unido. Pelo Espírito a gente vai andar em obediência. Sabe, lá em Josué, a Bíblia fala que quando Josué recebeu a instrução de rodear a terra, de rodear os muros de Jericó, mas ele não questionou. Ele juntou o povo e disse: a instrução é essa. Vamos rodear a terra durante 7 dias. No 7º dia vamos dar 7 voltas. E na última volta vamos dar um grito. A Bíblia não fala de nenhuma murmuração. A Bíblia não diz aqui que ninguém questionou. Mas a Bíblia fala que eles obedeceram. A Bíblia diz que eles estavam unidos. E eles fizeram exatamente como Deus falou. E aconteceu exatamente como Deus falou. No grito, a muralha caiu. Mas aquela muralha caiu por causa da obediência, por causa da unidade. Existia algo em comum entre eles. E Deus pôde operar. Aleluia. Aleluia. Sabe, amado, o que pode ser difícil para você fazer sozinho? Ei, primeiramente você tem o Espírito Santo. Que através do Espírito Santo você pode se unir com Deus. E você também tem uma igreja. Você tem irmãos. Você tem uma família. Aleluia. E a família está aqui para se ajudar. Para que a gente possa crescer e avançar. Todos juntos. Amém? Deus não quer nenhum membro deficiente. Deus não quer nenhum membro inoperante. Deus quer todos os membros trabalhando bem. Todos os membros do corpo trabalhando conforme o seu propósito. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. A unidade, ela celebra a diversidade. A verdadeira unidade bíblica, ela é vista onde o Espírito Santo tem influência. Amém? Então nós podemos enxergar e experimentar essa verdadeira unidade, segundo a Bíblia, quando nós vemos a influência do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, amados, nós precisamos cada vez mais ter comunhão com o Espírito Santo. Muitas coisas, sabe, que você já passou, você poderia ter evitado por falta de um diálogo com o Espírito Santo, por causa de uma intimidade maior com o Espírito Santo. Então muitas coisas a gente passa na nossa vida que a gente não deveria passar. A Bíblia diz lá em Tiago que buscai sabedoria do alto. Quem quiser, peça que Deus dará. Amém? E sabe, sabedoria é diferente de inteligência. Diz o inteligente que ele tem instruções, né, o inteligente, para sair do buraco. Mas sabe que o sábio, ele nunca cairia? Porque a inteligência, nós já nascemos providos disso e nós precisamos só desenvolver. Mas a sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria, ela vem de Deus e ela está pronta para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Agora abre tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Eu vou dar o primeiro passo para você. É o primeiro nível de unidade com o Espírito Santo. Mateus capítulo 11. Versículo 28. É muito conhecido, mas o fato de ser tão conhecido não é ausente de poder. Amém? E o que diz aqui no 28 do capítulo 11 de Mateus, diz: vinde a mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Então qual é o primeiro passo? Jesus diz: olha, vinde a mim. Sabe, amados, Jesus, ele não é uma opção. Eu vou para Jesus, depois eu vou para fulano, depois eu vou para buscar. Não, Jesus, ele não é uma opção. Jesus é a única solução. Aleluia. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E quando nós nos direcionamos a Ele, existe uma troca. Os nossos fardos, nossos pesos, nós entregamos para Ele. As nossas coisas, a nossa bagagem, nós entregamos para Ele. E Ele diz o quê? As coisas dEle, Ele entrega para nós. O fardo dEle, que é leve. O jugo dEle, que é suave. Ele entrega para a gente. Aleluia. E nessa troca, nós experimentamos algo tão maravilhoso. Sabe, amados, quando nós entramos na presença do Senhor, em oração, através da oração, nos derramamos na presença de Deus, né? Com nossos pesos, com nossas angústias. Sabe, se nós saímos da mesma forma desse momento de oração, é porque a gente não estava orando. A gente estava somente reclamando. A gente estava somente murmurando diante do Senhor. Mas é impossível você entrar na presença de Deus cheio de peso, cheio de angústia e não sair aliviado.
porque esse é o propósito dele. Para que quando você se encontre com ele, você tenha descanso para a vossa alma, alívio para a vossa alma. Amém? Aleluia. Aleluia. A oração é uma forma de você conduzir, levar algo para Deus e encontrar nele a fonte de vida e descanso nele. Então, aquilo que você leva para Deus, de pesos, de dificuldades, você vai encontrar uma fonte de vida nele. Um descanso total, algo que vai trazer refrigério para a tua alma. Amém? E nós precisamos, amados, também reconhecer ao Senhor, reconhecer a mão de Deus sobre nossa vida, aquilo que Ele tem feito. Porque o salmista lá no Salmo 103, ele diz: ó, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe, eu olho para o povo de Israel, quando eles saíram lá do Egito. Amados, o que Deus fez naquele povo, o que Deus operou dentro daquele povo, tantos milagres, tantas maravilhas, tantos prodígios, e o povo sempre, só bastava ter um pouquinho assim de dificuldade, já estava reclamando, já estava murmurando, já estava duvidando. E, amado, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nos alicerçar e nos apoiar naquilo que é a nossa base, a nossa rocha firme, que é o Senhor Jesus. Que nunca nos abandona, nunca nos abandonou. Aleluia. Ele conhece a minha vida, conhece a tua vida. Antes mesmo de você nascer, Ele disse que antes da fundação do mundo, já te conhecia. Ele já te via. Já via você hoje aqui sentado nessa igreja. Já via você hoje aqui ouvindo essa palavra. Aleluia. Ei, você sabe que ninguém pega Deus de surpresa? Você entende isso? Você entende que Deus já visitou o teu futuro? Você entende que já existe algo preparado para você? Mas Ele só diz: não desista. Não desista. Não retroceda. Não recua. Mas avante. Continua caminhando. Continua avançando. Como a gente cantou, se for preciso, velozmente. Se for preciso, velozmente. Se for preciso, com aceleração. Aleluia. Porque Deus, Ele amado, já nos deu todas as ferramentas necessárias. O pastor Humberto diz que dentro da gente tem um estoque de soluções suficiente para qualquer e todo tipo de problema. E quando você se deparar com algum desafio, com alguma dificuldade, ei, saiba que por trás de cada desafio há um sistema de recompensas. Por trás de cada desafio vencido há um sistema de recompensa. Há um prêmio para você. Amém? Aleluia. Deus, Ele quer que nós andemos cada vez mais em unidade. Quer que a gente ande nesse mesmo sentimento de poder fazer aquilo que Jesus fazia. Porque Ele deu autoridade para a igreja. Ele diz: olha, eu estou indo, mas eu vou e não vos deixarei órfão. Eu vou deixar o meu Espírito. E importa que eu vá, porque se eu não for, Ele não vem. Sabe, as pessoas que andavam com Jesus, tinham Jesus vivendo com Ele, lado a lado. E Jesus não podia estar em todos os lugares. Mas quando Ele foi e deixou o Espírito Santo, hoje nós podemos ter essa presença em todos os lugares. O mesmo Deus que habita em mim, também habita em você. Como é isso, pastor? É o mesmo Espírito. É pelo mesmo Espírito. Vamos lá, só para a gente fechar aqui, Efésios capítulo 4.
4:4. Há somente um corpo e um espírito. Espírito está aí com E maiúsculo. A gente está falando do Espírito Santo. Só existe um. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Então é esse tipo de unidade, é este vínculo da paz que Deus deseja que nós andemos. Amém? Em um só Espírito. Aleluia. Buscando em Deus, buscando ter a instrução necessária de Deus pelo Espírito. Amém? Queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é bom, amados. Porque quando a Bíblia diz que Ele nos enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, Ele é um presente. Porque Ele diz, Romanos, capítulo 8, versículo 32. Abre lá, por favor. Para mim não falar errado. Diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O Espírito Santo é um presente, amém? A Bíblia também diz que vós que sois maus, né, sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito àquele que lhe pedir. Aleluia. É um privilégio para nós, é algo para nos alegrarmos em poder viver e ter essa presença do Espírito Santo habitando dentro da gente. Nós precisamos aprender a ouvir mais a voz do Espírito Santo. Porque no mundo existem muitas vozes. Mas a voz do Espírito Santo, ela é diferente. A voz do Espírito, ela é inconfundível. E você vai entender isso quando você tiver mais intimidade, quando você ter mais comunhão com Ele. Amém? Jesus disse que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Elas obedecem, elas sabem discernir quem é o pastor e quem é o forasteiro, quem é o ladrão. Por isso, amado, nós precisamos entender e ouvir nossos ouvidos aguçados para discernir a voz do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo já me livrou de tantas coisas, tantas direções que eu já tive pelo Espírito, e coisas simples. Não vá por aqui, não ande por ali, não vá essa hora, não vá de moto, vá de carro. O Espírito Santo nos orienta nessas coisas. Nós temos um testemunho muito forte do nosso hoje presidente, né, o apóstolo Guto, que ele disse que certa vez, se preparando para um período iam viajar, né, ia para um passeio, e pegou toda a sua família, já estava tudo pronto, tudo preparado, as malas prontas. Quando eles iam sair, o Espírito Santo falou dentro dele: não vá nesse passeio, não vá nessa viagem. E ele falou com sua esposa Suelen e disse: Suelen, o Espírito Santo falou para a gente não ir. E ela disse: então tá, se o Espírito Santo falou, então a gente não vai. É instrução. Aí você pergunta: e o que iria acontecer se eles fossem? Até hoje ele brinca, ele disse: não sei, eu não fui. E é tão bom quando a gente tem essa experiência. Imagine experimentar algo trágico. Mas o Espírito Santo: ei, não vá, não faça isso, não ande por aqui, não se associe com tal pessoa, não ouça tal coisa, não fale isso. Ei, mas isso é crescimento, isso é avanço.
A gente só vai poder experimentar o melhor de Deus quando a gente ajustar essas pequenas coisas. A Bíblia diz que nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Então nosso espírito ele precisa ser alimentado por essa palavra. Nosso espírito ele precisa ser fortalecido com essa palavra. Amém? Como eu ouvi dizer também, alguém falando em algo da palavra, né, que a árvore, ela sem a terra, ela morre. O peixe sem o mar, ele morre. E o homem sem Deus, ele também morre. Por isso que o peixe depende da água, a árvore depende do solo, e o homem, ele depende de Deus. Eu quero aproveitar esse momento e perguntar se tem alguém aqui que deseja receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda não está plantado em Cristo, mas que deseja ter essa vida, ter essa experiência, ter esse novo estilo de vida. Eu quero fazer esse convite a você. Você quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Entregar para Ele teus pesos, as tuas angústias, teu fardo pesado. Ei, você não consegue carregar teu fardo, mas Jesus diz: ei, lança sobre mim, entrega a mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Achega-te a mim e eu me achegarei a vós outros. Tem alguém aqui que quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você pode vir, meu amado. Alguém pode acompanhar Ele aqui? Aleluia. Você pode vir até aqui em frente. Aleluia. Tem mais alguém? Porque geralmente é assim, como um toma coragem, aos outros vai e caminha. É a melhor decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida. Todo mundo aqui já fez isso uma vez. Alguém se arrepende? Tem mais alguém? Aleluia. Deus preparou esse culto para você. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Eric nos conduz a confessar Jesus. Eu quero reforçar esse convite. Quero reforçar, porque é a decisão mais importante das nossas vidas. Eu tenho dito que esse bairro está vivendo e vai viver uma grande onda de salvação. Estou te falando. Semana passada foram 6 pessoas, juntando o sábado e o domingo. Hoje temos mais uma. O fim está muito próximo. Nós temos visto um cenário profético bíblico sobre os últimos dias. Cada vez mais, tudo se cumprindo. A qualquer momento, como num piscar de olhos, seremos arrebatados para estar com o Senhor. Meu irmão, não fica de fora. Não fica de fora. Eu não vou insistir, mas eu quero dar mais uma oportunidade. E eu quero, antes de fazer o convite novamente, repreender qualquer espírito maligno que possa estar tentando aprisionar qualquer pessoa a não receber Jesus. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e anulamos todo o efeito sobre a vida de qualquer pessoa que esteja aqui. Nós declaramos você livre de toda influência maligna.
E agora eu quero te perguntar mais uma vez. Se você está aqui e ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, eu sei que o Espírito está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Está te abrindo uma oportunidade, dizendo: filho, vem. Filho, eu te amo e eu quero mudar a tua vida. Quero mudar a tua história. Então, se é você que está aqui e se chamar de novo, eu acho que eu vou. Faz assim com a tua mão, levanta e a gente vai orar por você. Não deixa para amanhã. Lá em Deuteronômio diz: coloquei diante de você os céus e a terra, tomo por testemunha que eu te propus vida e morte, bênção e maldição. E ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, se você quer essa vida que o pastor Eric pregou aqui, uma vida no Espírito, em unidade no Espírito, você precisa fazer parte dessa família. Não estou falando dessa igreja, estou falando da família Corpo de Cristo. É você está aqui? Levanta a tua mão e a gente vai orar por você, te dar um abraço e você vai ganhar uma nova família. Então, se não tem, pastor Eric. Aleluia. Então Luiz está se voltando para Jesus. Amém. Aleluia. O inferno perdeu de novo. Então diz Luiz: eu volto para o Senhor. Reativo minha aliança, que um dia foi quebrada, mas hoje está sendo restaurada. Em nome de Jesus, peço, escreva meu nome no livro da vida. Eu posso viver e o teu Espírito passa a habitar em mim. Estou em tuas mãos. Pai, quero te agradecer pela vida de Luiz, Senhor. Obrigado, Pai, por essa decisão, Senhor. Uma decisão, Pai, que ele não vai se arrepender, Pai, em nome de Jesus. Declaramos ele firme na rocha que é Jesus, ele estruturado, Pai, espiritualmente, toda a sua vida envolvida pelo poder da palavra do Senhor. Nós quebramos todo o mal, Pai, que tenha cercado a vida de Luiz, Senhor Deus, e declaramos ele livre, Senhor, de todo o mal, liberto, Pai, de todo o laço de Satanás que tenha tentado, Pai, tirar ele, Senhor Deus, dos teus caminhos. Mas nós te louvamos, Senhor, e declaramos, Pai, que ele viverá, Pai, tempos de abundância, tempos de uma nova vida, Senhor Deus, experimentando o teu melhor, Pai, na tua santa presença. Oramos para que o teu Espírito o ajude, Pai, em toda e qualquer situação, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida e nos alegramos, Pai, por essa decisão que ele tomou, Senhor Deus, que será um marco para a sua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Olha a tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Chamar o pastor Guilherme.